sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Obterra Podcast. E hoje, esse episódio está para lá de especial. Estamos aqui com uma profissional da língua portuguesa, a Lete Lucena, mais conhecida como Lete Lucena. A Lete, além de ser especialista da língua portuguesa, ela também é especializada em oratória e tem uma vasta carreira, Já são mais de 22 anos aí na área da educação. E ela, além de escrever, para o portal Obterra, quem não sabe, ela é nossa colunista e um dos conteúdos mais acessados, durante a nossa semana, ela também é palestrante e vai contar um pouquinho mais aqui da história dela pra gente. Lete, muito obrigada pela sua participação. Leila, eu que agradeço. Na verdade, assim, chiquíssimo mesmo seria eu dizer assim, eu quem agradece. Tá vendo? Então, eu quem agradece a oportunidade de estar aqui hoje. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. E, como você disse, há 22 anos eu já venho aí ensinando o uso da língua portuguesa. Deu pra ver que a gente vai aprender muitos termos novos aqui hoje, mas antes de iniciar esse bate-papo, vamos assistir um vídeo de um dos nossos apoiadores sobre o PIC, o pacote e programa de investimento no cidadão. Acompanhe. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo, no Grande Major Prats, vai ganhar grama sintética. Pique total no esporte. E tem mais. Vamos lá? Voltando ao nosso bate-papo, Lete, conte aí para nossos seguidores, para o nosso público, como iniciou a sua carreira e sua vocação, como você descobriu esse amor pela língua portuguesa, pelo idioma? Então, sempre tive a característica, enquanto aluna, de gostar muito de língua portuguesa. É tanto que naquele momento eu já me destacava nas redações, sempre tinha redações com nota total. Quando participava de algum concurso de redação, sempre ganhava. Mas há professores incentivadores que fizeram com que eu amasse a língua portuguesa. A exemplo disso, a professora Vera, que foi minha professora na escola Hamilton Lopes, a professora Vilma, que foi minha professora na Escola Estadual Francisco Lopes. Então, elas fizeram parte desse direcionamento. E aí, já no pré-vestibular, eu tenho um grande amigo, hoje é meu amigo, Mas naquele momento era somente meu professor, hoje é meu amigo, meu padrinho de casamento. Olha. Ele é Zé Guimarães. Então, eu tenho pessoas que me acompanharam neste percurso e que sempre esclareceram as minhas dúvidas e eu, sempre muito questionadora, eu queria entender por que a língua portuguesa tem tantas regras. E eu queria ser elegante, eu queria ser chique, eu queria falar bem e sempre muito preocupada com a minha imagem, eu então enveredei por este caminho e aí, aos 17 anos, começo então a lecionar no colégio, na época chamado de biotécnico. Sob aí a supervisão do professor Eliezer, que foi quem me fez com que eu iniciasse a docência. E aí, posteriormente a isso, eu faço então a graduação de letras portuguesas. Que bacana, famoso Eliezer. Famoso. Famosíssimo. Hoje o colégio é Biomáximo, Hoje onde ficou. E o professor Eliezer hoje ainda em Montes Claros trabalha, está aí à frente de muitos projetos. Verdade, e aí, lembrando também, Leila, que hoje a redação do Enem tem o critério de nota 1000. Sim. Quando eu fiz a redação do Enem, eu tirei 99%, porque naquela época era porcentagem. Então, fechou praticamente. Certamente seria uma nota 1000. Gente, que gracinha. E na época o biotécnico fez festa e fez faixas e colocou na frente da escola. Mas assim, diante daquilo que eu percebo que a gente faz com paixão, sim, quando fazemos com paixão, é só colher os frutos. Só flui, As coisas só acontecem de forma natural. A gente vai entrar nessa temática do Enem aí, porque foi algo que nosso público praticamente 100% perguntou. O pessoal tem muita dúvida, principalmente a tão temida redação do Enem, Mas a gente vai entrar logo nesse tema. Sim. Aproveitando ainda, sobre a sua carreira, aos longos desses 22 anos, Lete, muita coisa mudou. Como que você observa, ou faz uma análise a respeito dessa transformação da língua portuguesa ao longo desses anos? Então, a língua portuguesa,
passou por uma reforma ortográfica, né? É a mais recente, em 2015, com vigor a partir de 2016. Sim. E é isso. A língua, ela não é morta. A língua, ela está a serviço do falante. Então, é necessário que, para estabelecer a comunicação, os indivíduos que a utilizam se compreendam. E aí, como existem muitos países que falam a língua portuguesa, foi necessário que houvesse aí a reforma ortográfica a fim de adaptar regras que fossem comuns a todos os países falantes. Certo. Só que quem mais sofreu com estas mudanças fomos nós aqui, brasileiros, né? Mas, enfim, essas mudanças, norteando aquilo que nós entendemos como primórdio da educação, que é comunicar bem, que é falar bem, vivendo em comunidade, essas mudanças, elas são sempre louváveis, porque a língua não é morta, a língua está a serviço do falante. Ela precisa, sim, evoluir, ela precisa, sim, modificar, ela precisa, sim, aderir novas palavras. Hoje, por exemplo, hoje que eu digo atualmente, o VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, registrou mais de 151 palavras no nosso vocabulário. Palavras estas advindas aí da informática. Então, antes, verbos como linkar, deletar, printar, não existiam para nós. Verdade. Hoje, não. Registrado, é oficial, podemos usar. E, querendo ou não, são palavras que é até diferente para muitas pessoas. Se a gente for pegar aí o pessoal da época dos nossos avós, né, esse pessoal mais antigo, falar uma palavra dessa para eles é praticamente algo estranho, né? Eles vão falar, o que é isso? Printar. Sim, eles não sabem, né? Exatamente. Mas da mesma maneira também que soa com estranheza algumas das nossas palavras que são novas, também há algumas palavras que as pessoas mais velhas falam que também nos soam como estranheza, apesar de ser uma delícia. Eu adoro. Por exemplo, quando eu conheci meu marido, eu cheguei a falar com ele em um momento assim, ó. Ele falou assim, vamos logo, nós estamos atrasados. Aí eu falei, pode ir rompendo. Pode romper para nós aqui no norte de Minas, vai caminhando, vai à frente. E ele é de Curvelo. Então, romper é terminar o namoro, romper é desfazer. Olha os regionalismos. A reação dele nesse momento, então. Olha aí os regionalismos. Verdade. Outra palavra também que me gera, assim... eu adoro. Me gera um certo prazer é a palavra, por exemplo, desinfeliz. Muito comum aqui para a região ali de Japonvá. O pessoal fala desinfeliz. Parece que o desinfeliz é mais infeliz do que o próprio infeliz. Com certeza, diferente, né? A carga semântica da palavra, né? Desinfeliz, eu gosto. E tem umas palavras que a gente pronuncia que parece que a gente tá xingando a pessoa e parece, nem é, né? Parece. Acontece demais isso. Parece. Outro dia eu escrevi alguma coisa lá no Instagram e aí eu coloquei assim, isso não diz respeito a outrem. Choveram, assim, perguntas. O que é outrem? Outrem significa outra pessoa. Outra pessoa. No termo judicial, a gente vê muito esse termo, né? Outrem, essa palavra outrem. Eles não usam outro. Mas na oralidade é pouco usada, né? Não se usa muito. As pessoas estranham, né? Escreveu errado, edita aí. Agora, há muitas palavas feias, né, na língua portuguesa, eu acho. Com certeza, muitas. Por exemplo, a palavra que eu acho mais feia na língua portuguesa é a palavra cônjuge. Cônjuge. É diferente, né? Cônjuge. Diferente. Esse não é o cônjuge. E na prática é algo tão... marido, esposa. Marido e mulher, esposa. Cônjuge, eu não gosto. A língua portuguesa é fenomenal, né? E engraçado que muitas pessoas falam assim, a língua portuguesa é fácil, é tranquilo, mas dificilmente tem uma pessoa que precisa recorrer ali ao dicionário, né? Olhar a gramática para conferir se realmente é aquilo que ela está pensando. E o que é mais engraçado, Leti, é porque muitas pessoas têm um pensar que a língua portuguesa é fácil. Não é que ela seja difícil, mas ela tem muitas regras, né? E ela tem muitos critérios ali a ser seguidos que às vezes a pessoa nem sabe empregar da maneira correta. O que a gente mais vê atualmente aí são pessoas sendo desclassificadas, né? De concursos, de entrevistas de emprego devido à não utilização correta, né? A não saber empregar as palavras de forma exata, a grafia. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? E muito pertinente a sua pergunta e... A tecnologia, principalmente as mídias sociais, tem contribuído bastante para isso. Imagino. Muito. WhatsApp, essa comunicação rápida, que não obedece às regras gramaticais. Mas eu quero trazer a seguinte questão. Na língua portuguesa,
há muita dificuldade realmente, enquanto alunos em sala de aula, há muita dificuldade em aprendermos. Por quê? Como a língua tem muitas regras, isso é certo, isso é errado. Hoje, literatas, linguistas mais modernos já dizem que, e eu compactuo com essa ideia, Sim. Não há certo ou errado na língua portuguesa. Uhum. O que há é português padrão Sim. e português falado. Certo. Então, se eu estou num ambiente formal, trabalho, se eu farei um concurso público, vestibular, português padrão, português formal, com todas as regras que lhe cabem. Uhum. Em contrapartida, no meu ambiente familiar, entre os meus amigos, eu posso usar este português mais livre. Mais informal. Agora, mais informal. Agora, o importante é que eu saiba que, mesmo podendo usar este português mais livre, há um português que é o português formal que eu precisarei usar nas formalidades. Assim como, por exemplo, diante de uma cerimônia de casamento, nós vamos vestidos de maneira mais formal. Certo. Aquela vestimenta diz que nós estamos num ambiente, numa cerimônia mais formal. Tudo bem. Nós usamos terno e gravata em casa, sem necessidade, se não for por motivo de trabalho, se não for, não usamos. Mesmo. Então, no ambiente de trabalho, para o trabalho, porque nós queremos vender esta imagem de formalidade, nós usamos o terno e gravata, o vestido longo. Com certeza. Em casa, não. Em casa, a gente fica mais à vontade. Então, assim também é com a língua. Se no meu ambiente de trabalho eu quero garantir este respeito, eu quero que as pessoas me olhem e me valorizem pelo que eu sou, eu preciso, então, usar a linguagem formal, o português formal, o português correto. Correto. Enquanto que, no ambiente familiar, cabe, sim, algumas poucas infrações gramaticais. Agora, inclusive entre nós professores de português, nós cometemos infrações gramaticais? Sim. Gostei Raras. de infrações. raras infrações gramaticais, mas cometemos. E impressionante como, por exemplo, os meus filhos usam português de maneira mais assertiva. Olha. Por quê? Porque observam e percebem como eu falo. Isso é bom. A minha filha de 5 anos, por exemplo, Oh, meu Deus. ela diz, mamãe, faça-me o favor. Meu Deus. Ela linda. usa ênclise, Que ela usa. gracinha. Então, por quê? Porque ouve, né? Repete. Sim, com acaba certeza. Um grande repetindo. espelho dentro de casa. né? Acaba Que bom. repetindo. Mas não é uma imposição de tem que ser assim. Não é. E quanto mais nós pegarmos nesse pé, assim, de tem que ser assim, as pessoas vão tomando ojeriza da língua portuguesa. Verdade. Esclarece aí o que é ojeriza, porque pode ser que muita gente não saiba. Ojeriza tem como sinônimo nojo. E assim, a língua, ela existe para estabelecer a comunicação entre os indivíduos. certeza. Se eu falo e o outro me entende, tá tudo certo. É para isso que a língua portuguesa existe. E a linguagem, ela é tão mágica, e eu chego a dizer que é até divina, o próprio Deus era verbo. Verdade. E se tornou carne. O que é Deus era verbo e se tornou carne? No início ele era só a palavra. Só existia por meio de anúncios, de palavras. E aí depois ele se torna carne. Então, o próprio Deus, antes de ser Deus aqui para nós, né, o próprio Jesus, antes de nascer aqui no nosso meio, era a palavra. E nós, enquanto seres sociáveis, nós nos comunicamos. E lembrando que a língua portuguesa não é só o falar. Sim, Né? verdade. Nós temos as libras, que são as linguagens de sinais, e nós temos a linguagem verbal e a não verbal. As nossas expressões faciais dizem muito sobre Com nós. certeza. Isso é bacana, é interessante chegar nesse aspecto. Falando ainda sobre essa questão dos vícios linguísticos, né? Hoje o meio, né, social, de comunicação ali da gente, querendo ou não, propicia para essas linguagens mais rápidas, né? Até logo vira um ATT, uma palavra beijos, né? Se torna BJO, abraços, enfim, são várias, né? As formas de abranger ali a palavra, modificar, enfim, são vários termos. E querendo ou não, infelizmente, devido a esse vício diário ali, as pessoas acabam levando isso para uma entrevista de emprego ou para uma redação, né? Para uma redação. E, infelizmente, esse candidato ele tem muito a perder, né? Quando utiliza esse tipo de vício ali e às vezes para ele está se comunicando da forma correta, mas infelizmente não é da maneira adequada, né? Existe alguma dica, Arlete, algo para que a pessoa ela não tenha esses vícios, né? Ou alguma dica exatamente para melhorar essa questão da grafia durante um processo seletivo, entrevista de emprego?
Então, Leila, como o nosso cérebro, ele mentaliza, memoriza a maneira como eu escrevo a palavra. Certo. Por exemplo, imediatamente quando eu escrevo uma palavra, opa, tá errado. Não é com S, é com Z, não é com Z, é com S. Por quê? Porque eu já tenho essa memória da escrita correta da palavra. Sim. Então, se eu me habituo a escrever sem nenhum critério, de maneira errada, meu cérebro se acostuma com isso. Se torna um hábito, né? Se torna um hábito. E aí, dentro de uma entrevista de emprego, em que eu preciso escrever, novamente aparecerá esse hábito. Como fazer para evitar que isso aconteça? O nosso cérebro é comprovado cientificamente que hábitos são criados dentro de 21 dias. Então, se dentro de 21 dias eu começar a digitar sem abreviar as palavras, ou quando abreviando-as, que estas abreviações sejam feitas de maneira correta, Sim. dentro de 21 dias eu resolvo este problema. Eu confesso que eu tenho dificuldade, eu não entendo muitas mensagens que eu recebo. Eu pergunto à pessoa o que significa aquela abreviação. Porque, por exemplo, ATT na língua portuguesa é aos cuidados de. Sim, verdade. O atenciosamente é AT.TE. Olha É só. diferente. Então, quando horas, por exemplo, é com H, só o H minúsculo, sem o R e o S. Sim. Então, quando as pessoas me escrevem alguma mensagem de maneira muito rápida e que fazem as abreviações do jeito que ela quer e que não seja padronizado, em muitos momentos eu não consigo compreender. Tá. Eu pergunto imediatamente o que é. Por isso a importância de haver um registro formal da língua portuguesa. Verdade. Porque nós somos, de várias idades. Crianças falam português, adultos falam português, idosos falam português. certeza. Então a língua ela precisa ser perene. A língua ela precisa ter uma estabilidade. De maneira que o que eu falo aqui em Montes Claros, a pessoa que está no Rio de Janeiro, no Ceará, me compreenda. Agora, se eu uso um ata, que é muito comum agora no WhatsApp, ata, como se fosse ata. Nossa. Não poderei ir hoje à sua casa. Ata. Meu Deus. Ata, é o atá, né? Ele quer dizer assim, tá. Mas o atá não é assim. Não é assim. Ata é o AH, Sim. é uma interjeição, vírgula, tá. TA, ponto de exclamação. Sim. Ata é um documento. Meu Deus. Vai virando um EQD. É um documento. Então, partindo deste ponto de vista, para garantir a universalidade da língua, é importante que eu evite estas abreviações. Se eu não sei como fazer a abreviação ou a abreviatura, melhor então não abreviar. Com certeza. Escreva a palavra todinha. Até mesmo porque nós escrevemos tão pouco, no nosso dia a dia. Exatamente. É o momento que a gente tem ali de praticar E é a ortografia. impressionante, Leti, você comentando isso aí, que até palavras pequenas as pessoas fazem questão de abreviar. O não, gente. O não eu estou colocando um N com tio. Tipo assim. Não, e engraçado é o valeu. Quando você, tipo, uma saudação, né? Valeu. Estão colocando um W, um L, um W, um trem assim que não tem nada a ver. Você fala, gente, como é que as coisas estão evoluindo, né? E assim, isso, no meu caso, por exemplo, a língua portuguesa já me salvou várias vezes, Olha. obviamente. Mas teve uma que me chamou a atenção. Teve um determinado momento que o meu WhatsApp foi clonado. Vixe. E aí, sendo clonado, entraram em contato com o meu marido. Automaticamente, ele respondeu: não é a Arlete que está falando. Olha. Por quê? Porque não é a Arlete que está escrevendo. Por quê? Porque havia ali erros de português. Olha, que bom então, né? Que é Eu, fácil. imediatamente. Tá vendo aí, pessoal? Ó. E foi a primeira pessoa a perceber e logo ele já me avisou e tudo. Então, Que assim, bacana. não é a Arlete que está escrevendo, porque havia erros de português ali. Olha. Além disso, há fraudes também. Muita gente que manda aí, né? Pessoas de má índole. Sim. Usam aí alguns textos e mandam contratos com erros de português. Nossa. Então, se nós tivermos a capacidade de olhar e falar assim, oi, tá errado aqui, nenhum banco, nenhuma instituição séria te manda um contrato com erros de português. Com certeza. E acredito que uma forma de tentar amenizar esses erros, Arlete, seja até mesmo praticando ali o ato da leitura, né? A leitura ajuda muito. E, infelizmente, hoje, pouquíssimas pessoas têm esse hábito. Se a gente for parar para pensar agora, 2024 iniciou agora, né? Se você for perguntar para 10 pessoas aí quantas leram pelo menos um livro no ano que se encerrou,
acredito que pouquíssimos vão falar que leram, porque o pessoal não está lendo, estão deixando essa prática de lado. E querendo ou não, a leitura só tem a enriquecer o seu vocabulário, né? E te ajudar cada vez mais a conhecer, né? A se aventurar por outras palavras, não é mesmo? Sim. Inclusive, o ano de 2023 foi um ano recorde, e não recorde. Não. Recorde é da língua inglesa, da língua portuguesa é recorde. Foi um ano recorde em fechamento de livrarias. Nossa, que triste. Livrarias que vendem, na verdade vendiam o livro físico. Triste, né? Inclusive aqui em Montes Claros nós tivemos uma grande livraria aí que foi fechada. Fechou, né? Agora, a leitura, ela é para o cérebro um combustível. Quando eu leio, o meu enriquecimento vocabular, a minha organização de ideias, me ajuda até a regular emoções. Com certeza. É terapêutico, é psiquiátrico, é necessário. Você falou a respeito da livraria que fechou, eu acho uma coisa até inusitada. Eu falo por mim, respondendo por mim. Eu consigo ler um livro físico, pegando, folheando, tranquilamente. Agora não manda PDF, não. PDF parece que dá uma preguiça, parece que é diferente. Eu não sei se tem essa questão da memória ali, desde pequena, lendo livros, folheando. Agora, pelo PDF, eu acho que é mais cansativo a leitura, né? A nossa geração, ela é mais tátil, ela Sim, precisa pegar, sabe? Nós precisamos pegar, sentir. Agora, esta nova geração, tal da geração Z, ela é mais virtual. Bem mais, né? Mas também é mais efêmera, tudo é muito rápido. As informações são muito rápidas, mas e são muitas informações, mas que são muito efêmeras. Tudo é muito rápido. Tudo é muito... Por exemplo, se você, tendo aí um adolescente que fica o dia inteiro no celular, pergunte a ele, qual foi o primeiro vídeo que você viu hoje? O que você aprendeu hoje na internet? Não sabem. Exatamente. Porque não é importante. A informação é muito rápida, mas ao mesmo tempo que ela chega rápido, ela chega com muita frequência, ela também esvai. Está ficando meio que alienados ali, né? É até engraçado, inusitado isso, porque tem uma sobrinha de 14 anos, né? Se você pegar o jornal, para a gente que tem formação em jornalismo, né? A gente fica encantado em ver um jornal de folheado, manchete. Vai falar, que é isso? Entra aqui no Google, aqui, já joga o tema e já sai. Eles têm essa coisa de realmente ler pelo celular, né? Eles não têm esse mesmo prazer que a gente tem em folhear, em pegar ali o papel, né? E sentir, não. É engraçado isso, né? Em sala de aula, até as colas da prova são do Google. Olha só! Gente! Até. Eu imagino que durante esse tempo você já deve ter visto cada atualização. Já. E olha aqui, informação importante aí. O Google, quem alimenta o Google são pessoas. Sim. Né? Apesar de ser um robô ali, são pessoas. E pessoas erram. O Google erra muito. Principalmente no que diz respeito à língua portuguesa. Nossa. Erra muito. Muita gente recorre a ele. Erra muito. Muito, muito. Tá vendo como é que é? Tem um tal de Wikipédia aí também, que Deus me livre dessa fonte. A fonte não é confiável. Nem um pouco. Não. É engraçado, né? Mas, então, a gente vai entrar numa parte agora aqui do nosso bate-papo, né? Que é exatamente a participação do público. O público Adoro. O público adorou quando a gente falou dessa temática, né? E todo mundo, de fato, participou. A sua coluna, não sei se já foi de passado, mas ela é muito vista, né? O pessoal interage bastante, porque você está sempre trazendo ali temas diferentes, né? Realmente trazendo palavras para o vocabulário ali, temáticas que o pessoal às vezes não tem tanto costume, né, de ver, de utilizar no dia a dia. Então, a gente já aproveita que a deixa para agradecer, né, o conteúdo. E quem se interessar também pode estar sempre semanalmente, né, lendo ali, acessando webterra.com e assistindo, vendo, lendo os vídeos também que você manda pra gente, né? Todas as segundas-feiras. Isso. A coluna chama Aprenda com quem sabe. Excelente. Então, vamos aqui para a participação do público. Vamos lá, Leti, a gente selecionou algumas aqui. A primeira pergunta de um internauta é: quais os erros mais comuns usados na língua portuguesa? Os erros mais comuns na língua portuguesa. São muitos. Imagino. Mas há alguns, talvez alguns mais intolerantes, né? Por exemplo, quando cometemos alguma infração gramatical no que diz respeito à concordância verbal. Sim. Por exemplo, a pessoa inicia uma frase no plural e termina no singular. É o maldito, na verdade, nós vai. Esse nós vai, nós foi. Eu acho, para mim, é um dos piores. Imagina. Mas há outros que são também recorrentes e que passam despercebidos.
Usar grama no sentido de unidade de medida no feminino. Porque há no português substantivos que no feminino tem um significado, no masculino tem outro significado. A isso nós damos o nome de substantivo que, com mudança de gênero, muda-se o significado. Certo. Então eu tenho o grama e tenho a grama. O grama é unidade de medida, sempre no masculino. Quero 500 gramas de picanha. E não quero 500 gramas. A grama no feminino é a graminácea, a graminha que nasce lá no chão. Este é um erro muito recorrente. Há um outro também. Agora é 12:30. Meio-dia e meia é o correto, né? É porque a gente fica com essa dificuldade. Agora é 12:30. 12:30. Não, é 12:30 Então, é no feminino, né? 12:30. Sim. Temos... qual mais? Há um também que este me irrita bastante e que passa despercebido. Ai, fulano é igual eu. É igual a mim. Porque o que é igual a algo. E o povo tem um medo de usar esse mim. Tem um medo. Há um preconceito com o mim. Memes, né? Há um preconceito. Há um preconceito com o mim. Muito preconceito. O verbo preferir também. Eu prefiro pizza à lasanha. É o correto. Mas se a gente falar, eu prefiro mais pizza do que lasanha. Tem um que eu sempre escutei muito na época da escola, né, ensino fundamental, que era João namora a Maria, não João namora com Maria. Exatamente. Porque quando eu digo aqui, Leila, eu digo assim, Pedro namora com Maria. Quer dizer que Pedro está na companhia de Maria, namorando alguém, namorando alguma coisa. Por exemplo, eu digo, Pedro namora com Maria o carro do vizinho. O vizinho tem uma Ferrari, vermelha, muito bonito. Lá fora estão, então, Pedro e Maria. Sim. Namorando, eles, né? Eles dois, um na companhia do outro, namorando a Ferrari. Certo. Agora, se eu quero que Pedro namore Maria com beijinho e tudo, então Pedro namora Maria. Olha, muita gente não tem um com, né? Não tem um com, namora com. Não tem um namora com. Um outro também muito comum. Eu vou no cinema. Eu vou no parque, eu vou no. Quem vai a. Então vai a algum lugar. Eu vou ao cinema, eu vou ao parque. A não ser que nós tenhamos aí um cavalo que se chame shopping. Aí eu vou no shopping. Cavalgando. É interessante isso. Mas há muitos erros, muitos. Atualmente eu não me apego muito a eles, porque não é educado que nós façamos a correção de uma pessoa enquanto ela fale. Sim. A não ser que ela nos pergunte. Sim. Professor, isso está correto? Professora, não está correto? Então, aí nós orientamos. Mas fora isso, não é educado corrigir. Então, eu não me apego muito, sabe, aos erros de português falados, porque eu não quero me atentar a isso, porque eu quero dar valor ao discurso da pessoa. Certo. Nem no Instagram, quando o pessoal vai lá comentar alguma coisa, assim... No Instagram são os haters. Os haters, quando eles me criticam ali, eu imediatamente olha, acho que você precisa estudar português comigo. Ai, que bacana. Porque nesta sua colocação, você cometeu tantas infrações. Que maravilha! É bom que você já leva a brincadeira, né? Aí eu já começo... Mas ir no post ali de algum conhecido e falar, não tá certo esse emprego aqui de gramatical, não, você não faz isso. Já aconteceu com um amigo que fez uma publicação de um curso e naquele post que ele fez tinha um erro gramatical. Aí eu entrei e falei, amigo, tá vendendo um grau curso, de intimidade, né? Então... tá vendendo um curso e qual a credibilidade disso? Porque se o post tem um erro de português, ninguém vai comprar esse curso. Seu amigo não apelou, não perdeu a amizade, não. Agradeceu. Ai, que bom. Agradeceu. Agora, existe uma frase que eu gosto muito dela. Não sei de quem é a autoria, mas diz o seguinte... corrija um sábio e você terá um amigo. Oh, que bacana. Corrija um tolo e você ganhará um inimigo.
Interessante, né? Muito bom. Então, assim, a correção ela tem que acontecer de maneira harmoniosa, de maneira amigável, Sim. mas aquele que está recebendo a correção também deve entender que aquilo ali está sendo feito não com prepotência, né? Para melhorar mesmo. Com certeza, isso é bom. É para a construção do indivíduo. Concordo, nossa, concordo demais com o que você está falando. E ainda dentro dessa dúvida aqui, né, desse internauta sobre os erros mais comuns, a gente falou também no início a respeito das abreviações das palavras, né? A palavra porquê, querendo ou não, mineiro, brasileiro, a gente se justifica bastante, né? É um povo que gosta de se justificar. E eu já reparei que essa palavra porquê, como ela tem várias formas de escrita, com significados diferentes, acaba que as pessoas estão abreviando ali para o PQ. Então, dependendo se é no início, meio ou fim da frase, o povo está atacando o tal do PQ lá. E você pode explicar pra gente também a diferença, para o pessoal entender, porque a gente sabe que no início da palavra, da frase, significa uma coisa, no meio outra, no final. Exatamente, tá bem informada, hein, Leila? Então, inclusive ainda hoje eu escuto muito em sala de aula os professores: professora, por que no acordo ortográfico não acabaram com esse tanto de porquê? Eles perguntam, por que não ficou com um só? Mas enfim, os porquês são necessários. Eles são, é necessário que nós tenhamos aí 4 porquês. Sim. Porque cada um tem uma função. Veja bem, nós chamamos de palavras homônimas, né? Porque a pronúncia é a mesma, a escrita diferente, mas a pronúncia é a mesma. E eu tenho o porquê da pergunta em início de frase, Sim. que é o porquê separado em início de frase. Sim. E tem o porquê que dá a resposta, porque se eu tenho um porquê que pergunta, eu tenho um porquê que dá a resposta. Com certeza. Então, o porquê que pergunta, porquê separado, sem acento. O porquê que dá a resposta, o porquê junto, sem acento. Ótimo. E o porquê, ao final da frase, que faz a pergunta, ao final da frase, ele tem que ser separado com acento. Sim. Por quê? O próprio nome já diz, né? Porque tonicidade. Se eu pergunto assim, ó, ele não veio, nem me disse o porquê. Esse porquê tem que ser acentuado. Porque senão fica porque perde a tonicidade. Sim, com certeza. E aí eu tenho o porquê, que é sempre substantivado, que é o porquê junto, sem acento. Então, veja bem. Então, eu tenho o porquê, pergunta em início de frase, porquê separado, sem acento. O porquê da resposta, que é o porquê junto, sem acento. E eu tenho o porquê da pergunta em final de frase, que é o porquê separado com acento. E tenho o porquê, que é o porquê que vem sempre substantivado, o porquê, um porquê, junto com acento. Ótimo. Expliquei aqui de maneira bem sucinta, porque nós temos aí explicações. Um faz papel de pronome relativo, outro de conjunção, pronome faz pronome interrogativo, e aí é uma aula, né? Com certeza, dá para adentrar bem mais aí dentro desse tema. Dá. Pergunta respondida. Agora vamos para a próxima dúvida. Por que algumas palavras sofreram, ao longo do tempo, mudanças na escrita? Você até falou um pouquinho no início, né? Sobre essa necessidade. Sofreram mudanças na escrita. Então, nós tínhamos no início da língua portuguesa o voz-me-ser, que aí depois passou a ser você, né? Hoje é ser, você, ser. Questão cultural. A língua, como eu disse, né, ela não é morta. Sim. Então, ela vivendo aí junto a partir da vontade dos seus falantes, à medida com que os falantes começam a usar muito uma palavra, logo em seguida começa-se a verificar o uso com maior frequência. Então, é possível que essa palavra passe a ser registrada. Mas é mesmo pelo uso dos falantes. Certo. Quem determina estas mudanças que acontecem na língua portuguesa são os falantes. Certo. Você comentou no início que a última mudança foi em 2015, né? Isso, o novo acordo ortográfico. Certo. Mas envolveu principalmente o uso do hífen e a acentuação gráfica. Certo. E existe algum período já assim para uma nova mudança ou não? Não, os acordos ortográficos eles acontecem a pedido das instituições que norteiam este acordo, das academias de letras. Certo. Então acontece, Então, não existe uma periodicidade para que aconteça, ótimo. Obrigatoriamente não. Isso é bom. Pergunta respondida. Um outro internauta quer saber qual a diferença de mal com L e mal com U. Ele diz que sempre se confunde. Mal com L e mal com U.
Então, mal com L, na língua portuguesa, nós temos muitos macetes, mas nem todos se aplicam exclusivamente para todas as regras. Curiosamente, mal com L e mal com U, nós temos um macete. E este certamente se emprega e se enquadra em todas as vezes que a palavra mal com L ou mal com U aparecer. O público vai gostar, pode Vai. Mal com L é um advérbio. Ótimo. Sendo um advérbio, ele é invariável. Então eu digo assim, ó, fulana é malquista, fulana é mal educada. Da mesma maneira eu diria, elas são mal educadas. Não vai para o plural, mal com L, sendo advérbio. Mal com U é um adjetivo. Sendo adjetivo, vai para o plural. Então eu tenho, ele é mau garoto. Eles são, no plural, maus garotos. Sofre o plural. Além disso, o bem tem como antônimo, o mal com L tem como antônimo bem. E o mal com U tem como antônimo bom. Então, se na oração eu trocar mal com L, se eu trocar o mal por bem, vai ficar mal com L. Se eu trocar mal e ficar bom, mal com U. A gente aprende essa regrinha na escola. É uma que a gente não consegue esquecer. Mal com L para bem, mal com U para bom. Por exemplo, este é um mau tempo. Eu diria este é um bem tempo ou este é um bom tempo. Então, se eu digo este é um bom tempo, então será o mal com U. E tem esses macetes, né? Essas regrinhas, né? Que nos ajudam a memorizar. Demais. Porque às vezes você não consegue ali lembrar, né, da empregação correta, né? Mas você lembra ali de algumas deixas que você sabe empregar de forma correta. Isso é bom. Respondida a pergunta. Dê um exemplo de uma palavra que gera ambiguidade. Essa é a dúvida de uma outra internauta. Que gera ambiguidade. Uma palavra que gera ambiguidade. Nós precisamos saber usar para evitar que use ambiguidade. A ambiguidade na verdade, ela não está relacionada somente ao uso de uma palavra, uma única palavra. A ambiguidade ela está relacionada a uma ideia que foi criada dentro de um contexto. Certo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, a menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? A menina estava correndo e pegou o ônibus, ou o ônibus estava correndo? Sim. Então, a ideia de ambiguidade, ela acontece para a menina e acontece para o ônibus. Duplicidade de sentido. A ambiguidade, ela gera essa dificuldade de interpretação e ela é um câncer na redação. Imagina. Uma redação que usa ambiguidades, ela está comprometida do ponto de vista da nota. É diferente de um cartunista, de um humorista que usa a ambiguidade para produzir um efeito de sentido, o humor. E aí, neste momento, é importante o uso da ambiguidade. Certo. Mas ali é uma outra situação. Agora que, na formalidade de uma redação, a ambiguidade não deve ser usada sob hipótese alguma. Ótimo. Você falou aí. Uma dúvida aqui que não foi, né, o internauta que mandou, mas já aproveitando essa deixa do assunto aqui, é sobre a questão do uso da vírgula, Leti. Querendo ou não, muitas pessoas têm aquela ideia que a vírgula é para dar descanso, é para dar uma pausa ali na frase, e nem sempre, muitas vezes, praticamente não é para isso. Você pode falar um pouquinho a respeito? Nem sempre. Se vírgula fosse para indicar uma pausa, uma pessoa que é asmática... Pensa, era só vírgula. Escreveria um texto com inúmeras vírgulas. A vírgula, ela tem uma função sintática dentro da oração, né? A vírgula, ela indica, ela separa elementos importantes, ela separa adjuntos adverbiais de tempo, ela intensifica uma palavra. Ótimo. A vírgula, ela separa sujeitos dentro da enumeração. E o uso da vírgula é chiquíssimo para quem sabe fazê-lo. Agora tem gente que fala assim, eu não vou usar. De maneira nenhuma, eu não vou usar... não. Há casos da vírgula que são obrigatórios. Olha só. Há casos que são facultativos. Mas não existe a ideia de que eu não vou usar vírgula no meu texto. Esta informação, não sei quem que divulgou isso, mas isso é de uma ignorância total. Por exemplo, se eu digo assim, no caso de um vocativo, os vocativos sempre devem ser isolados por vírgula. Leila,
vírgula, você é excelente jornalista. Então, sempre, Leila, vírgula, você é excelente jornalista. Os vocativos sempre deverão ser isolados por vírgula. Deus, ó Deus, vírgula, onde é que estás que não me ouve? Então, se eu digo, atenção todos, vírgula, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Então, há casos que são obrigatórios. E o uso da vírgula, dependendo de ou uso excessivo ou a falta, pode provocar ambiguidade. Isso é interessante, essa questão do uso da vírgula, porque eu me recordo de uns anos atrás, né, até assistindo um noticiário, o uso da vírgula foi crucial ali para até ajudar a direcionar e investigar um caso. É uma matéria, não me recordo ao certo o caso em si, o fato, mas era basicamente assim. Havia uma suspeita de um pai ter matado, né, a filha, derrubado da janela lá de um dos prédios, né, do edifício em São Paulo. E eu lembro que na época, ao redigir o texto, né, vizinhos relataram que escutaram a menina falando, para pai. Porém, a pessoa que passou a informação, né, não soube falar se tinha o uso da vírgula, se era para pai, chamando o pai, ou se era para pai. Ou se o para era para o pai, ou se era para quem estava fazendo aquele ato, parar e gritando pai para pedir socorro. Então, até essa questão do uso da vírgula ali muda tudo, né? Muda, completamente. Este é um exemplo prático de que a vírgula faz toda a diferença. Por exemplo, eu digo assim, ó, para pai, o pai está como eu tô um vocativo falando, para pai, por favor, para, não quero, chega. Pedindo ao pai. Faz toda a diferença. Há situações, por exemplo, aquele caso famoso aí da Suzana. Suzane. A Suzane, ela, mesmo após o assassinato dos pais, ela vai ao velório, ela chora no velório, e sendo ali a primeira suspeita, né? Obviamente. Colhendo o depoimento dela, em um momento, ela nega num primeiro momento que não estava na casa no momento do crime. Sim. Mas posteriormente a isso, em um novo depoimento, ela usa o verbo, um dos verbos que eu não me recordo qual é, e ela usa o verbo que deu a entender que ela estava no ato, ela estava na casa durante o ato. E isso acontece muito, por exemplo, dentro de um relacionamento. Se o namorado, o esposo, chega e vai terminar o relacionamento, ele diz assim, ó, vamos nos separar, eu não te amo mais. Aí é certeza, o amor acabou mesmo. Agora, por quê? Porque o verbo está conjugado no presente, no indicativo. Eu não te amo. Neste momento, eu não te amo. Sim. Acabou. Agora, se eu digo assim, ó, se ele diz assim, ó, olha, vamos nos separar. Eu te amava muito, mas acabou. O amava é o verbo conjugado no pretérito imperfeito. Olha só. O pretérito imperfeito, como o próprio nome diz, é imperfeito. O pretérito é passado. O passado tem que ser perfeito, não pode ser imperfeito. Sim. O pretérito imperfeito é uma ação que iniciou no passado, que perdura até o tempo presente. Por exemplo, eu cantava quando meu pai me chamou. Ou seja, eu estava cantando. Aí meu pai me chamou e interrompi aqui a ação. Sim. Então, eu amava. É uma ideia de que no passado eu te amava realmente e amo até o presente em que eu te falo aqui. Sim, ó, pra você ver, né? Então essa relação não até está... Até pra terminar, tá vendo, gente? Tem que saber empregar aí. Essa relação não está por toda, assim, por tudo, findada, aí, não. Isso é interessante demais. Que bacana, né? São tantas deixas, assim. Uma outra dúvida aqui. Certo. Uma pessoa falou que até hoje ela tem dúvidas sobre o conceito do termo de hiatos. Ela não sabe ali como conceituar a palavra hiatos. Você pode explicar um pouquinho o que seria? Sim. Nós temos na língua portuguesa encontros vocálicos. Encontros vocálicos são encontros entre vogais. E para falar sobre hiato, nós precisamos falar sobre estes encontros. O que é a classificação de uma letrinha na língua portuguesa como vogal ou como semivogal? São vogais da língua portuguesa. A, E, I, O, U. Certo. Vogais, ou seja, sempre terão essa função de vogal. Mas existem duas delas que em um momento pode ter a função de semivogal. Né? A letrinha I e U. Por quê? I e U em algum momento podem ser semivogal. Tem um som fraco. Qual a pronúncia da vogal? A, E, I, O, U. Som aberto ou som fechado. A semivogal, ela quase não aparece na palavra. Por exemplo, eu digo a palavra saúde. Saúde. Sa, eu falei o A. U, falei o U.
saúde. Mas olha a palavra água. Na palavra água, o U não aparece. Com certeza, é verdade. Água. O som é fraquinho. Ninguém fala agua. Então, água, o U não aparece, só aparece o A. Essas semivogais geram até dificuldade em crianças que estão sendo alfabetizadas. Elas não escutam o som, então elas não redigem, não escrevem o som. E aí, dentro destes encontros vocálicos, nós temos ditongos, tritongos e hiatos. Os hiatos são aquele encontro vocálico em que é o encontro de duas vogais. E aí, sendo duas vogais, elas precisam obrigatoriamente ficar separadas, porque não existe sílabas com duas vogais. Eu só tenho sílaba com uma vogal. Então, eu tenho a palavra saúde. Eu já falei saúde, vou falar saída. 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 Eu tenho falei o A. Ida. I. Então, o A e o I são vogais. Certo. Tem que ficar em sílabas separadas. Isso é o hiato. Okay. E a própria palavra hiato significa separação. Se eu digo assim, ó, há um hiato entre mim e cicrano, não é ciclano. Olha. Há um hiato entre mim e cicrano, é uma separação. Gente, que E diferente. na própria palavra hiato também há um hiato. Hiato. Verdade. Eu pronuncio a letra I, né, a vogal I, pronuncio a vogal A. Só lembrar então desse significado separado que já facilita ali. Isso, então se eu pronunciei a vogal, é o hiato. Ótimo. Será separado, ficará em sílabas separadas. Em contrapartida, nos outros aí ditongos e tritongos, eu terei a semivogal, e a semivogal ela não aparece na pronúncia. Ótimo, dúvida respondida. Agora já para concluir, né, esse período, essa parte de participação do público, a questão do Enem, que a gente recebeu muitas dúvidas. Então a gente englobou aqui a maioria das dúvidas, né, para a gente tentar conversar com você a respeito dessa temática. O que a gente mais recebeu a respeito aqui, Vete? Muitas pessoas falam o porquê que muitos jovens se preparam, mas não conseguem boas notas nas redações. Para quem tem dificuldade de interpretação de texto, se existe alguma dica que você pode dar para essas pessoas, porque a dificuldade de interpretação, querendo ou não, também dificulta ali até para o candidato, né, resolver algumas questões, porque muitas questões durante uma prova do Enem têm a ver com a interpretação de texto. E seria sobre essas dúvidas. O que a gente pode falar e adentrar aqui a respeito do tema Enem? Então, o Enem é uma prova conceitual, muito longa, inclusive. Verdade. E as questões todas são de textos grandes e que exigem essa interpretação de texto do candidato. Bem, interpretar bem é importantíssimo para se obter uma boa nota aqui neste certame. E para interpretar bem, eu preciso ler bem. O que é ler? Ler não é somente juntar as sílabas e formar uma palavra, e a partir de várias palavras formar uma frase. Ler é apreender a informação, é captar a informação que o período me passa. Certo. Eu tenho um texto com vários parágrafos, o que eu entendi deste texto? E aí eu não posso me apegar somente ao meu entendimento, mas ao que de fato o autor do texto quis dizer. E para isso eu preciso fazer uma leitura com pontuação. Eu preciso fazer uma leitura em que eu coloco ponto de interrogação, ponto de exclamação, as pausas, em que eu aumente a entonação de voz, ou que eu diminua a entonação de voz. Isso mesmo numa leitura ali, que seja uma leitura que eu não faça a leitura verbalmente. Sim. Se eu estou fazendo uma leitura aqui, mas eu tenho que automaticamente na minha mente entender quando que tem uma maior entonação ou menor entonação. O jornalismo, por exemplo, faz isso com muita qualidade, com muita excelência. É a capacidade de interpretar e de avaliar aquilo que o outro escreveu. Certo. E aí, diante disso, para que eu interprete bem, eu preciso ler bem. E ler é necessário que seja um hábito. Ler bem é para quem ler muito. Verdade. E ler muito é ler diariamente. Diariamente. E a partir disso, então, eu tenho uma capacidade interpretativa boa. Mas para o Enem, não é importante somente a leitura de textos. Certo. O Enem, ele exige do candidato uma leitura de mundo. Com certeza. O Enem, ele exige que eu tenha conhecimento de mundo, das situações, das questões
que o mundo vive. E como traz consigo as temáticas sempre ligadas ao social, é importante que eu esteja ligada também a isso, que eu esteja concatenada, que eu esteja atenta a essas questões sociais. É tanto que os temas da redação do Enem são sempre temas sociais, quando não sociais, ambientais. E aí, diante disso, o Enem, ele exige que o aluno tenha mais argumentação na redação do que obediência às regras gramaticais. Olha só, É tanto que há redações de nota 1000 que tem infrações gramaticais. Olha, e a gente pensa que é uma redação impecável, Sim, sem erro não algum. quer dizer porque a redação é nota 1000 que ela não tem uma infração gramatical. Tem, sim. Tem várias delas, inclusive. Interessante isso. Mas o Enem prioriza a argumentação em detrimento da ortografia. Eu posso passar, pode passar aqui. Ah, deixa isso pra lá. Só faltou um acento aqui, essa vírgula aqui. Deixa pra lá. Não gerou dificuldade de argumentação, dificuldade do entendimento da argumentação, da concatenação das ideias, tá tudo certo. Então, o mais importante é argumentar. E essa característica, ela é exclusiva do Enem. Certo. Outros vestibulares tradicionais, concursos públicos, tiram ponto do aluno quando ele comete alguma infração gramatical. Nossa. Mas para escrever bem e para interpretar bem, leitura. E leitura de tudo. Eu tenho que ler textos jornalísticos, eu tenho que ler textos de revista, eu tenho que ler literatura, eu tenho que ler tudo, até piadinha tá valendo. Porque a piada, ela traz consigo o que nós chamamos de quebra de paralelismo. Porque a piada, ela começa, e principalmente as charges trazem isso. Começam, e ao final quebra. A quebra de expectativa. Então isso é interessantíssimo. Com certeza. Isso é interessantíssimo. E é também um exemplo de que no texto formal, no meu texto formal, eu não posso praticar essa quebra de paralelismo que está presente na charge. Por exemplo, eu digo, fui ao supermercado, comprei arroz, feijão, macarrão e um par de meias. O que um par de meias tem a ver com arroz, feijão e macarrão? Eu estava falando somente aqui de mantimentos, aí eu coloco uma peça de vestuário. E isso é quebra de paralelismo semântico na redação. Certo. Às vezes o aluno começa falando de um assunto e vai ali se envolvendo e fala de outro que não tem nada a ver. Olha só. E aí, esta quebra de paralelismo semântico gera muita perda de pontos. Independentemente da redação que o aluno esteja fazendo para qual concurso, para qual vestibular ou para o Uma Enem. dica boa, uma dica muito boa. E essa questão do Enem é algo tão inusitado que sempre quando está próximo ali da prova, gera várias dúvidas e muitos sites, né, muitos lugares lançam ali possíveis temáticas e é engraçado que ninguém nunca acerta. Dá 10 opções ali, talvez vai ser essa, e nunca é. É impressionante como até a temática é bem, né, bem escolhida, é um assunto assim, naturalmente são assuntos que estão em alta, mas nunca é aquilo que as pessoas pensam que vão ser. Por isso que é importante a pessoa estar sempre atenada, seja no mundo político, econômico, social, estar sempre ali por dentro, né, de tudo que vai acontecer, isso é bacana. Sim, agora, Leila, tendo em vista que os candidatos do Enem, a grande maioria, são adolescentes de 17, 18 anos, eu fico admirada com o nível das redações, principalmente das redações nota 1000. Inclusive, essas redações nota 1000 vem diminuindo, tá? A quantidade vem diminuindo. Reflexo da falta de leitura. Imagino. Reflexo da falta de leitura. Hoje, então, é primordial, né, a leitura. Essencial. A leitura de vida, a leitura de mundo. Nós somos comunicação o tempo inteiro. Do momento que eu me levanto da minha cama, que eu tomo meu café da manhã, que eu saio para trabalhar, eu estou na rua, eu já estou comunicando. Ai, verdade. A maneira como eu me visto, eu me comunico. Quem eu sou. Antigamente até as pessoas falavam assim, fulana se veste como mãe. Parece que mãe tem um jeito de se vestir. Engraçado isso, Hoje, né? graças a Deus, com a liberdade feminina, que, né, foi sendo adquirida e tudo, hoje a mulher, independentemente se mãe ou não, ela se veste como quer. Mas antigamente havia isso. Olha só, né? Havia. Diferente. Fulana se veste como mãe. Sabe? Com o passar hoje- do tempo, as coisas vão mudando, né? Os termos, isso é interessante. E tomara que mude sempre para melhor, Pra né? positivo, com certeza. tomara, Com certeza, porque tomara. regredir não dá. Tomara. Lédio, já estava finalizando essa parte aqui de bate-papo, né? De interação com o público. Eu me lembrei de uma pergunta aqui que uma pessoa escreveu e que se eu não fizer ela, eu tenho certeza que essa pessoa vai mandar mensagem e vai falar. Não falaram minha pergunta.
Uma pergunta meio polêmica, mas aí na área do português é algo que com certeza você vai poder falar pra gente aí. O internauta pediu para você explicar melhor sobre o termo todes. É um termo polêmico e essa pessoa pediu. Eu já estava esquecendo dessa pergunta, mas eu falei, ela vai mandar mensagem questionar. O todes, então, todes está na moda, né, na gente? moda. Todes. Então, todes de fato é polêmico. Agora, a palavra todes, na língua portuguesa, nós já temos um gênero neutro. O gênero neutro é o masculino. Sim. E isso já é, assim, consagrado. Antes, lá no latim, nós tínhamos o gênero binário. Hoje não, hoje nós temos aí o gênero neutro, que é o gênero masculino. Se eu tenho em uma sala 100 pessoas, dessas 100 pessoas, apenas um é do gênero masculino, toda a concordância que disser respeito a este grupo será feita no masculino. É redundante, portanto, eu dizer boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Se eu digo boa noite a todos, eu já englobo todo mundo. Todo mundo está ali. Boa noite a todos. Todas as pessoas que estão ali. Todos dizem que é um pronome neutro para as pessoas que são não binárias. Não se enquadram nem como feminino, nem como masculino. Certo. Tá. Do ponto de vista da militância e de provocar a discussão, é positivo, porque traz uma discussão. Mas do ponto de vista linguístico, é uma infração gramatical, não adequado, não é registrado na língua portuguesa e muito provavelmente não se registra. Por que não se registra? Porque como a língua ela precisa ser uniforme, perene, eu não posso consagrar a um determinado grupo somente de pessoas. Razão por esta, né, razão pela qual não se classifica, não se coloca, não se categoriza na língua portuguesa as gírias. As gírias, elas pertencem a um determinado grupo. As gírias de adultos, as gírias de adolescentes, as gírias de idosos. Sim. As gírias ou há palavras que são técnicas usadas dentro de um grupo profissional. Com certeza. Por exemplo, dentro do grupo profissional da saúde, nós temos uma expressãozinha que chama PA. P.A. PA na saúde pode ser pronto atendimento, pode ser pressão arterial, na geometria pode ser progressão aritmética. Então, o PA não é universal, porque pode assumir vários significados. Depende de quem está usando. Sim. Eu já falei, né, do PA princípio ativo. E há outros significados aí que... Muitos. Então, essa não é uma linguagem universal. É uma linguagem que diz respeito somente a um grupo de profissionais, ele é um grupo de pessoas. Então, a língua portuguesa normativa não registrará esta abreviatura. Então, desta mesma maneira, a palavra todes não será registrada. Porque atende a somente um determinado grupo da sociedade. E a língua, ela é universal. Então, sendo universal, ela precisa atender a todos. E já há na língua portuguesa o pronome neutro. E sem esta de dizer que a língua portuguesa é machista. Sem esta. Tá? É um pronome neutro, pronto. Normatizado. E tá tudo certo. Tá ótimo, verdade. O que a gente tem escutado aí de autoridades, representantes, né? Boa noite a todos, todas e todes, não tá escrito. É redundante, né? Desnecessário. Desnecessário. Não existe necessidade. Então, se a gente for falar tudo da língua portuguesa, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque haja assunto, né? São muitos assuntos e é gostoso, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender mais. Mas, infelizmente, né, o nosso podcast ele tem que chegar ao fim. Mas, Leti, foi incrível. Com certeza, muitas pessoas puderam aprender um pouquinho mais. E eu te garanto que muitas pessoas ficaram ali com aquele gostinho de quero mais. Então, já aproveitando, gente... A Leti, ela tem um Instagram pelo qual ela tá sempre muito ativa, com esse jeito irreverente, né? Dando dicas, ensinando o público, interagindo. A gente poderia aproveitar, então, esse momento, né? Já despedindo aqui, para você deixar um recado para o público, para os nossos internautas que querem aprender um pouco mais. Você pode divulgar suas redes sociais. Então, do ponto de vista da docência, eu sou
Bastante irreverente mesmo. Olha, Eu contrario um pouco aí Isso é bom. a pedagogia. Mas o que mais me deixa feliz é o fato de perceber que os meus alunos conseguem aprender. Isso é Sabe? bom. Então, assim, eles aprendem com esse meu jeito. E isso me faz muito feliz porque eu até costumo falar que sala de aula, pra mim, é o meu habitat natural. Que bom. Amo! Por Que quê? bom. Eu estou aqui, ó, dando aula e os meus alunos aqui, sentados, me ouvindo. Aquilo pra mim é como se eu estivesse fazendo um show e eles fossem a plateia. Maravilha, gente. Quando a gente faz o que gosta é diferente, né? Que porque a gente Amo. percebe que você realmente gosta. A gente olha pra você e vê que você gosta Eu amo disso. ensinar. Ah, amo. que bom. E principalmente quando eu dou informação que eles, sério, professora, que é assim? É novidade pra É eles, novidade, né? eu adoro. Uma situação que aconteceu recentemente e que você até me perguntou no início a respeito de uma palavra. Sim. Lembra? Lembro sim. Isso é bom falar. A palavra bruxismo, né? Nos bastidores a gente estava conversando aqui, né? E a gente falou sobre algumas dúvidas que havia surgido aqui entre até mesmo a equipe, né? Ao reformular aqui, tudo bonitinho as perguntas. E a questão do bruxismo, porque o internauta levantou pra gente que essa palavra pode existir aí, então, uma pronúncia diferente, um significado diferente. E você esclareceu pra nós, é bom também pra você esclarecer agora para o público? Sim, a palavra bruxismo. Então, nós temos na língua portuguesa a palavra bruxismo, que é a prática de bruxaria. Sim. E temos a palavra bruxismo, que é o ranger dos dentes. Olha só. E essa pronúncia diferente, ela existe justamente para diferenciar uma da outra. A pronúncia é diferente para diferenciar uma palavra da outra. Bruxismo, portanto, prática de bruxaria. Bruxismo, ranger dos dentes. Olha. E vou te contar uma coisa. O dia que eu postei algo sobre isso, o que foi de polêmica. dentista Imagina. que chegou... Como é isso, professora? Tenho 25 anos de formado, nunca aprendi isso, sou doutor na área, nunca ouvi falar sobre isso. Mas sim, Imagina. a pronúncia do ranger dos dentes ali é bruxismo. Do mesmo jeito de táxi, E isso foi Com som novidade de- até pra gente. com som de Porque KS. muitos profissionais falam bruxismo. Bruxismo. Olha só, né? Bruxismo. Mas a pronúncia é bruxismo. E aí, aproveitando aí a oportunidade, agradeço a vocês Ai, imensamente bom, pelo carinho. imagina. Já me coloco à disposição para sempre que precisarem. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar a língua. Isso é bom, isso é bom. Que maravilha. Trabalhar a língua. Estou no Instagram com @letlucena. Ótimo. Este ano, inclusive, é um ano que nós temos aí muito trabalho à frente aí, porque é um ano de concursos públicos. Nós teremos concursos públicos aí importantes, concurso da Polícia Civil, concurso de Montes Claros, tanto da educação quanto de todas as áreas, concurso do SAMU, concurso nas cidades vizinhas aqui em Pirapora. Então nós teremos muito concursos, e tendo muito concurso a gente tem muito trabalho. E é isso, Leila, foi um prazer conhecê-la. Imagina, o prazer foi nosso. Você quer deixar uma mensagem para o público relacionada à língua portuguesa? Incentivar, né? Uma forma de incentivo para o pessoal ler mais, aprender mais. Sim. Falar bem a língua portuguesa, falar bem o idioma, que é o nosso idioma mãe. Falar bem é dizer quem nós somos e a que nós viemos nessa vida. Se eu quero ser protagonista da minha vida, é importante que eu fale isso ao mundo. E eu falo comunicando bem. Comunicar bem abre muitas portas. Muitas. Então, sempre que possível, estude português. Leia português. Viva português. Respire português no seu dia a dia ali. No seu hábito. No seu ambiente. Ou, essa palavra está errada. Ou não é assim que escreve. Ou como é. E na dúvida, nós vamos sempre aprendendo. Exercite a língua. Use a sua língua a favor da língua portuguesa. Viu aí, né, pessoal? Vivendo e aprendendo com quem sabe. A gente agradece demais, viu, a sua participação aqui. Saiba que também estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, é só nos acionar que estamos aqui prontificados para lhe ajudar, lhe atender no que for preciso, viu, Leti? Obrigada, Leila. Prazer. Imagina. Então, o episódio da Biterra Podcast fica por aqui. A você agradeço a audiência e nos acompanhe, né, pelas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. O social também está no maior pique.
A Prefeitura vai fazer a infraestrutura para a construção de 2.000 casas populares. E o Programa de Investimento no Cidadão vai reformar todos os CRAS e construir o Centro de Atividade do Idoso aqui, na Praça de Esportes. Qualidade de vida para a nossa gente. Mas não para por aí, tem mais novidades. Vamos ver?